o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que deve pautar nesta semana projetos de lei que buscam combater a sexualização de menores de idade nas redes sociais. A declaração veio depois de um vídeo do influenciador digital Felipe Bressamim Pereira, conhecido como Felca, ter viralizado nas redes sociais. Felca denuncia o que considera ser sexualização de crianças e adolescentes para a obtenção ali de engajamento nas plataformas digitais. Levi, Hugo Mota até chegou a fazer uma postagem nas redes sociais. Vamos ver o que disse ali o presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados chegou a fazer essa postagem ali no X, né, o antigo Twitter, em que ele fala que o vídeo do Felca sobre a adultização das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Segundo ele, esse tema é um tema urgente que toca no coração da sociedade e na Câmara, segundo ele, uma série de projetos importantes sobre esse assunto. E ele falou que nessa semana vai pautar e enfrentar essa discussão e agradeceu ali o Felca e disse que a Câmara, ele pode contar com a Câmara para avançar na defesa das crianças. Levi, esse é um assunto que está em alta agora e tem gerado bastante comoção e repercussão, mas qual projeto de fato ali está no Congresso sobre esse tema? Eu pergunto isso porque tem uma discussão antiga, que é a regulamentação ali das redes sociais, que divide os parlamentares. De um lado, alguns deputados defendem a necessidade dessa regulamentação e outros acusam que essa regulamentação pode significar ali, em determinado momento, uma censura. Chegou a hora do Congresso, de fato, ter uma posição sobre esse assunto, porque todo mundo está sensível a esse tema agora, que é a adultização ali de crianças e adolescentes. Mas o Congresso está surfando ali num assunto que já deveria ter sido discutido há bastante tempo, né, Levi? Exato, Letícia. Esse vídeo acabou furando a bolha ali da internet, né, das redes sociais, juntando aí diferentes plataformas, foram mais de 200 milhões de visualizações, e aí teve uma repercussão muito grande que chegou no meio político também. A gente teve aí parlamentares, por exemplo, como o Nicolas Ferreira, senadora Damares Alves, o deputado Guilherme Boulos, a deputada Érica Hilton, tantos outros parlamentares repercutindo esse tema, tentando chamar atenção também para esse tema, alguns politizando mais, outros politizando menos, mas todos chamando atenção para esse tema que realmente é muito sensível e uma preocupação muito crescente que a gente precisa ter com as nossas famílias, né? Bom, tem uma reunião de líderes prevista para agora, às 10 da manhã, na Câmara dos Deputados. É uma reunião feita toda semana ali para definir a pauta daquela semana, né? E aí existem, desde que esse vídeo aí repercutiu, foram apresentadas, só no dia de ontem, na segunda-feira, foram apresentadas 21 propostas que tratam sobre a exposição de crianças nas redes sociais. É algo que eu sempre gosto de chamar a atenção, que toda vez que um tema repercute muito, né, gera um alcance muito grande, vários parlamentares vão lá e apresentam projetos relacionados àquilo, muitas vezes projetos muito semelhantes entre si. E, por exemplo, um desses projetos que aí já se fala entre os parlamentares que pode ser levado à pauta de hoje para amanhã é do deputado federal Marcos Beltrão, do PP, do Partido Progressista de Alagoas, que prevê penas para quem produzir, armazenar ou compartilhar conteúdo que configure adultização ou sexualização infantil. E aí, de acordo com esse projeto, as plataformas também estariam sujeitas a punições e até mesmo a uma suspensão temporária do funcionamento delas aqui no Brasil. E aí, essa questão de responsabilização das plataformas, de uma regulamentação das plataformas, é que pega muito, né, no Congresso Nacional. É um tema que, inclusive, já é tratado pelo Supremo Tribunal Federal, que até já formou uma maioria pela responsabilização das Big Techs, mas o julgamento ainda não foi concluído por causa de um pedido de vista. E aí, dentro do Congresso, você tem uma ala mais governista que ainda tenta avançar com essa pauta também no âmbito do Poder Legislativo. E aí, com toda a repercussão desse vídeo do Felca, né, a gente tem parlamentares voltando a defender
essa responsabilização das plataformas digitais pelo compartilhamento de conteúdos aí criminosos pelos usuários, né, e até defendendo que as próprias plataformas lucram com essas atividades criminosas, então que por isso elas não podem passar impunes. E aí, pelo lado da oposição, existe sempre esse receio de que esse tipo de projeto possa ferir a liberdade de expressão e desencadear em uma censura. E, novamente, nesses últimos dias, a gente viu alguns líderes da oposição batendo nessa tecla, dizendo que é necessário, sim, tratar desse tema da adultização, do que seria uma sexualização de menores de idade aí na internet, né? Avançar com uma pauta que trate de mecanismos para coibir essas práticas, mas sem incorrer no que eles consideram ser uma censura. E agora há pouco a gente teve uma manifestação importante do ministro da Casa Civil, Rui Costa, numa entrevista para uma rádio na Bahia, dizendo que o presidente Lula vai enviar nos próximos dias um projeto de lei ao Congresso Nacional para regular a atuação das plataformas digitais e mirando principalmente essa proteção a crianças e adolescentes. De acordo com Rui Costa, o governo brasileiro defende a regulamentação e a fiscalização dessas empresas que acumulam lucros bilionários, muitas vezes às custas da integridade física e psicológica das pessoas. Essa foi a declaração de agora há pouco do ministro Rui Costa. E a gente tem aí até pelo mundo alguns exemplos de diferentes legislações que alguns países avançaram. Por exemplo, nas últimas semanas, a Austrália aprovou uma lei até de certa forma ousada, que proíbe o acesso de redes sociais por menores de 16 anos. É um tipo de legislação, né, que nenhum país do mundo ainda tinha aprovado de forma tão rígida, com um limite de idade tão alto. Alguns defendem que o ideal seria até que só a partir dos 18 anos. Então você tem aí diferentes discussões no Congresso Nacional, uma pauta que está sendo discutida neste momento entre os líderes da Câmara em reunião com o Hugo Mota, é até uma oportunidade também do Hugo Mota encontrar uma pauta de consenso para avançar na Câmara depois daquela semana tão conturbada que a gente viu na semana passada, e aí é uma forma de tentar até retomar alguma normalidade ali nos trabalhos na Câmara dos Deputados depois dessa repercussão do vídeo do Felca. Levi, essa questão ali mostra muito como que o Congresso às vezes fica muito alheio a algumas questões, né? Porque esse é um assunto que já é denunciado por muitas pessoas, tomou uma repercussão muito grande, furou a bolha, como você disse, mas é um assunto que já chama atenção há muito tempo. E como você mencionou, já tem projetos sobre isso no Congresso, mas só no momento que gera ali uma comoção, uma repercussão, que o Congresso coloca isso de fato ali para poder pautar. E é importante a gente lembrar que sobre essa questão ali que a gente fala de exposição de criança, de adolescente, sobre a questão dessa chamada, né, do que o Felca chamou ali de adultização também, tem leis já para isso, né? O que essas leis não estão funcionando? O que chama de fato, principalmente nesse vídeo do Felca, em relação a tudo isso, é que talvez as plataformas não estão conseguindo realmente controlar essa questão ali do acesso e da distribuição desses conteúdos. Por isso que vem essa discussão cada vez mais, é preciso regulamentar ou não as redes sociais? As plataformas estão conseguindo, de fato, fazer isso? Mas é um assunto muito complicado, porque acredito que nenhum parlamentar vai contra algo que impeça ali a segurança de crianças e adolescentes nas redes sociais, quando a gente está falando de um assunto muito sério como esse. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão ali do que muitos consideram a censura, não é censura, até que ponto? Mas nesse caso a gente não está falando de censura, a gente está falando de crime. Então, o que é crime realmente tem que ser responsabilizado, sim.